sociedade, porque, não acreditando na vida eterna do espírito, o homem sofredor procura acabar a existência dolorosa, supondo no seu ignorante egoísmo que a vida é só material. É o materialismo principal responsável pela maior parte dos crimes que se praticam na Terra. Quando a criatura pensa mal contra o seu irmão, quando alimenta o ódio criminoso e o deseja pôr em prática, se este homem tiver fé, há de se lembrar de que um dia vai dar contas a Deus por esse crime que vai praticar e não o praticará. Mas o materialista diz ao homem: toda a ciência prova que o espírito não existe. Então, a sede de satisfazer a vingança, a sede de sangue, tudo isso empolga a criatura humana e abala sua convicção. O materialismo é responsável pela falta de caridade humana para com os pobres. O homem entende que violar o corpo não tem importância, mas esse corpo tem um espírito que precisa se regenerar pela pureza de ações. O homem materialista nada vê além da morte. Ele vê na mulher apenas uma criatura para saciar os seus instintos brutais. O homem materialista não conhece a alma, e se as mulheres sabem o que é sentimento, fogem dele como fogem das feras bravias das florestas, porque o homem não cristão não se habitua a respeitar a pureza, para ele só apraz aquilo que pode saciar o seu ego material. Meus amigos, é preciso fazer guerra e guerra sem tréguas a esta campanha que se vê por aí, a lei a favor do materialismo. Hoje em dia, para que um homem seja superior, é preciso que não creia. Aquele que crê fica sendo um bobo no meio dos outros. Ele tem crença, ele acredita em manifestações da vida além da morte. Nada mais existe, senão a matéria. Desde que o coração deixe de pulsar, a vida estará extinta. Mas, meus amigos, meus irmãos, encarando tão erradamente, ninguém responde com a ciência. Qual é o prazer que podes ter em que a tua mãe, aquela que te deu o ser, aquela que te amamentou, aquela que foi o teu anjo guia, na vida terrena, se extinga para sempre? Qual será o teu prazer em saber que aquela que era o teu encanto, que era o teu amor, fechou os olhos para todo sempre, inconsolável pela morte daquele que ela amou e se extinguiu? A alma, o seu espírito que era tudo para ela, foi um sopro que acabou-se definitivamente. O materialista arma a forca, onde ele mesmo sufoca suas aspirações, enquanto o homem crente, sem cultura, na miséria, na maior tortura diz: meu Deus, nada tenho, mas o sol que me ilumia, foste tu quem criou, a chuva que beneficia a terra, as produções, meu Deus, para o meu sustento são tuas, tudo é teu, o orvalho matutino que umedece as plantas, a terra que goza a tua fartura, que a mim tão suavemente alenta, que a mim dá conforto, o pão cotidiano, tudo é teu, o sol que raia, o sol que brilha tão belo, é a tua eterna morada e para lá me chama. Ó, meus amigos, quão triste é a condição do homem materialista. Quão triste é a condição daquele que vê tudo acabado à beira do túmulo. O túmulo, nada mais encerra senão a matéria apodrecida, mas a alma, centelha divina, essa brilha para todo sempre. Todo aquele que foi feliz porque caminhou na linha de Deus, voltará tantas vezes quantas forem necessárias para que se faça o seu progresso, bem como o progresso em toda a terra. Glória seja dada a Deus. Viana de Carvalho. Uma interrogação importante. Irmãos amados e meus amigos, paz. Tudo quanto se estuda, na terra, visa um alvo elevado. Tudo quanto o homem procura aprender, para ilustrar a sua inteligência, tem um fim prático, se não no presente, no futuro. O homem que se dedica à carreira das ciências e das artes procura angariar recursos, sabedoria, para o exercício de uma profissão nobre, que lhe venha ganhar o sustento material, indispensável a si e à sua família. Todo esforço humano é feito com vistas a algum fim elevado, seja esse fim de ordem material, seja de ordem espiritual. Pergunta-se, pois, ao homem estudioso, que tantas vezes vem às sessões espíritas de instrução prática,
O que tem conseguido com o seu aprendizado na doutrina espírita? Qual o fruto que até hoje tem colhido das instruções ministradas por aqueles que, com solicitude constante, lhes vêm ensinar o porquê da vida? Deseja-se saber do homem espírita, para o seu moral, para a edificação do seu eu, o que tem granjeado neste tirocínio, em que se aplica todas as semanas, procurando aprender as regras de espiritismo. Será que este ensino vem trazer ao homem meios para melhorar a sua vida, no presente? Ou será que este estudo visa apenas a sua colocação futura no mundo das causas? Reflitamos. Espiritismo não descura a vida material, ele proporciona ao homem meios de ganhar o pão de cada dia, a fim de que não seja, nem no presente nem nos dias que vêm, pesado a quem quer que seja. Não é, portanto, criminoso nem pensa mal aquele que se orienta pelas explicações espíritas, no sentido de arranjar uma profissão, um meio de vida, que lhe permita ficar ao abrigo das necessidades prementes da vida material. Não se colige daí que espiritismo seja meio de vida para alguém. Não há cargo espírita que possa garantir a vida material de um indivíduo. Não há uma nomeação para exercer esse ou aquele emprego, dentro das funções espíritas essencialmente compreendidas. Mas, infelizmente, a compreensão do homem, muitas vezes, não alcança essa ideia que acabo de expor. É assim que criaturas humanas, portadoras de títulos, que lhes permitem ganhar a vida francamente fora de espiritismo, lembram-se da causa espírita para usufruir unicamente meios materiais. Digno é o operário do seu salário, disse o mestre. Nem eu procuro negar a palavra daquele que, desde os tempos passados, a explicou melhor do que qualquer posterior. Quero dizer apenas que não seja o interesse vil, não seja o interesse material, não seja unicamente a necessidade física que impela o homem para o ganha-pão na vinha espírita. E sob o lado moral, que tem o homem ganho, na causa espírita? Os que estudam, os que meditam sobre as verdades espirituais, trazidas a lume pelos espíritos reveladores, o que tem lucrado na continuação desse estudo. Cada um deve lançar um olhar profundo dentro de si mesmo e perguntar: o que fazia eu de mal que deixei de fazer porque a doutrina me ensinou? O que praticava eu, antes de ser espírita, e que, hoje, reconheço não dever praticar e que, de fato, abandonei? Qual o corretivo que eu dei aos meus dias terrenos, desde que conheço o espiritismo? De que meios lançava mão, no passado, e de que hoje não me servo, porque a causa espírita me impede de fazer? Enfim, qual a regeneração por que passou o meu caráter, desde que me fiz espírita? Sou eu o mesmo homem? Ou a minha vida sofreu modificação para melhor? Meus amigos, é conveniente que, de vez em quando, este questionário se faça ao homem espírita, para que ele tome o pulso do seu adiantamento, compreenda sua situação moral, em que plano se encontra, enfim, a que altura se leva ao aperfeiçoamento do seu caráter. Se cada criatura humana que estuda espiritismo tomar tempo para aplicar a si própria as regras evangélicas, na sua vida diária, na sua vida de relação com o devido cuidado, se cada criatura humana assim fizer, verá que o estudo espírita há pouco tem progredido neste sentido. Há quem saiba de cor e possa fazer discursos solenes sobre o tema da reencarnação, isto é, das vidas sucessivas. Há quem possa dogmatizar, até, sobre temas espíritas de grande valor. Há quem saiba, enfim, a doutrina espírita, para ensinar sem necessidade de livros. Mas intérpretes dessa doutrina, expoentes verdadeiros, práticos, singelos, dessa filosofia, que o mestre trouxe e os espíritos continuaram a espalhar, poucos. E, quando um se levanta, procurando seguir os passos do divino mestre, guardando os ensinamentos espíritas, e buscando exemplificá-los, esse alguém se torna notável no meio do mundo. Para os que não entendem, passa como um imbecil, porque escuta insultos e não reage. Ele não o faz, porque a doutrina do mestre lhe proíbe. Quando alguém é bom e procura carregar a sua cruz sobre os ombros,
seguindo pela estrada espinhosa que conduz ao Calvário, a humanidade ignorante o aponta como portador de um labéu. Esse homem se torna para os outros homens ridículo, porque aguenta o peso da sua cruz e caminha. E aqueles que não o fazem o apodam de falto de brio aqueles que o querem seguir. São reflexões úteis, meus irmãos, utilíssimas, e vós não deveis unicamente fazer a propaganda das ideias de espiritismo por palavras, fazei-a, também, pelo exemplo, porque a palavra e o exemplo devem estar em constante acordo. Deus vos ilumine e permita que possais fazer um estudo de vós mesmos, verificando se as lições de espiritismo têm aproveitado qualquer coisa na vossa vida moral, e aqueles que só buscam para o lado material, que se corrijam, porque espiritismo é grande messe de bênçãos, bênçãos espirituais, e em seguida, as bênçãos materiais. Jamais principiar pela matéria para terminar pelo espírito. Deus vos proteja, vos guie, vos ampare. Neri. Diligência. Meus amigos, meus prezados irmãos, eu vos saúdo na graça de Deus. Entre as faculdades com que Deus brindou o espírito humano, a inteligência se salienta. A inteligência faz com que o homem possa compreender as grandezas da sabedoria, aprofundando os mistérios da religião, enfim, ilustrando seu espírito, cada vez mais, pelo estudo, pela aplicação, pela boa vontade. Mas essa inteligência, para realizar grandes obras, necessita de um auxiliar poderoso, que é a diligência. O espírito inteligente e, ao mesmo tempo, diligente, conseguirá muito mais do que aquele que for dotado de inteligência, mas não tiver desenvolvido o dom da diligência. Entende-se por diligente a criatura que é decidida nas suas ações, que não dorme sobre o seu trabalho, que não guarda para amanhã aquilo que devia ser feito hoje, que não tem, na linguagem vulgar, preguiça. Um homem diligente é um homem esperto, ágil, pronto para as primeiras oportunidades, capaz de realizar aquilo que a sua inteligência lhe aponta e lhe esclarece. Um homem diligente pode realizar grandes coisas no mundo em que habitais. Se o Espírito desce trazendo uma missão importante e a sua inteligência lhe traça o plano para essa realização, fazendo-lhe ver a maneira mais segura pela qual atingirá o seu fim, esse Espírito, de posse da sabedoria, do alcance de vista, do plano apontado pela sua inteligência, deve, sem demora, pôr mãos à obra, mas, se ele não possui o que se chama diligência, ele entreterá anos e anos a ver quanto será belo aquilo que a sua inteligência lhe aponta. Que planos a desenvolver! Mas que beleza! Que futuras realizações tenho diante de mim! Quanto a minha inteligência me aponta capaz de fazer esta obra! Temos tempo. Havemos de realizá-la. Por enquanto, ainda sou muito moço. É preciso esperar um pouco mais. E o tempo vai, correndo, e a inteligência é cada vez mais lúcida, a lhe apontar o que tem a fazer, mas a disposição para essa realização não chega. Esses são os indivíduos morosos na realização de qualquer ato na vida, conhecem a necessidade, veem que tem aquilo para realizar, a inteligência lhes aponta, mas falta-lhes a vontade, a diligência na execução. Outros avançam um pouco mais, começam e estacionam. Nesse estacionamento, é prejudicado o plano de trabalho. Vós deveis saber, por experiência, quantas instituições não têm tido êxito pela falta de diligência dos seus membros. Os membros componentes dessas associações fraquejaram, faltou-lhes o ânimo. A inteligência continua lúcida, o amor pela causa é o mesmo, mas onde está a coragem para a realização? Meus amigos, fugi de vos tornardes assim. Quando uma ideia vos vier ao cérebro e passar pelo fiel que é a razão, quando tiverdes meditado sobre qualquer assunto que interesse a vós mesmos ou aos outros e a reflexão vos demonstrar que estáis dentro da verdade e que isso deve ser feito, diligentes devereis ser. A diligência é a faculdade pela qual o homem ativa a sua resolução, pela qual a indecisão foge, pela qual a incerteza desaparece. É a faculdade que aponta a rota a seguir, e com presteza,
com perseverança, com persistência. Aqui tendes vós o vosso trabalho, aqui tendes a casa de João Evangelista, confiada é a sua direção impecável, mas confiada, igualmente ao vosso critério e disciplina. Vós sois os fatores visíveis, e, para que possais lidar com elementos visíveis, deveis ser decisivos. Para os invisíveis basta a vossa fé. Elemento invisível é atraído pela segurança da vossa fé, elemento material será atraído, para contribuir para esta casa, na medida das vossas posses, pela vossa diligência. Sede, pois, meus amigos, em todos os atos da vossa vida, diligentes. Diligente não quer dizer precipitado. O precipitado é aquele a que a inteligência ainda não apontou a realidade das coisas. Ele, na sua fantasia, as idealizou, e precipita-se nelas. O diligente é o homem que raciocinou, que meditou, que refletiu e resolveu, e, uma vez resolvido, pôs em prática. Resolução firme, é assim. Agora, o precipitado não reflete, não reflexiona sobre se isto é bom, não quer saber, a sua fantasia lhe indicou o passo a dar, ele segue a rota da fantasia, precipita-se. Conclusão, nada de bom realizado. Enquanto que o diligente, pacientemente meditou, estudou, refletiu, resolveu, marchou. Eu vos desejo, meus amigos, conhecimento claro, em todos os passos da vossa vida, resolução definida, e passo vigoroso e seguro, vontade firme, e o progresso vos fará avançar cada vez mais, na estrada da vossa evolução. Deus vos guia para todo sempre. Deus permita que a vossa passagem na terra seja, realmente, uma realização da obra benfazeja da caridade que Jesus ama, que Jesus deseja, que Jesus espera seja, um dia, uma realidade entre os homens. Paz a todas as criaturas humanas, vontade de trabalhar, decisão, diligência. Deus vos ampare. Max. O estacionamento. Deus seja louvado entre vós. Meus amigos, o progresso do espírito encarnado preocupa os seres superiores. A lei do progresso é infalível. A ela se tem de sujeitar todo o ser vivente, porém há um período em que a vontade do homem faz um estacionamento e dá a impressão que o espírito regride. Regredir não é possível, se bem que o espírito possa dar quedas morais, faltando ao cumprimento dos seus deveres e aos compromissos tomados na erraticidade, se bem que os espíritos encarnados na terra percam muito de vista o alvo que é que os trouxe. É todavia a lei do Senhor, que ninguém pode regredir. Este estacionamento que os espíritos têm por vidas e vidas sucessivas, muitas vezes é que produz a impressão de que o espírito caminhou para trás. É assim que, quando uma revelação é feita de que alguém em vida anterior foi um vulto proeminente da história, e verificando-se que no presente a vida desse indivíduo deixa muito a desejar, parecendo haver solução de continuidade naquelas vidas, dizem os estudiosos, esta revelação não pode estar bem feita. Quem no passado foi vulto e levado que foi, não pode no presente cair desta maneira. É o estacionamento, meus amigos. Nada mais prejudicial ao indivíduo, do que essa parada súbita no meio da carreira espiritual. Afigurai-vos um grande corredor, que, subitamente, quando lhe faltassem apenas alguns metros para alcançar a meta desejada, parasse subitamente. O que aconteceria? Outros que viessem atrás, na retaguarda, alcançariam a frente antes que ele pudesse prosseguir. E esta parada súbita lhe faria perder um precioso tempo. É o que se dá relativamente ao espírito encarnado, com esforço ganho em encarnações anteriores e, repentinamente, tolhido na encarnação presente, como resultado esse estacionamento prejudicial. Isto vem para vos dizer que aqueles que começam certa obra com entusiasmo dos que desejam realizar, não devem parar, não devem estacionar. Porque o estacionamento é prejudicial, é melhor andar paulatinamente sem estugar o passo. Correr no princípio para diminuir no fim, tem sido a carreira de muitos. Eu que vos falo, e que,
Vos dou a minha palavra, tive a melhor intenção quando aceitei a incumbência que aceitei, acreditando que as forças não me abandonassem, para apressar a carreira na vocação que havia abraçado, quis passar à frente dos outros. Enquanto os meus companheiros de jornada paulatinamente seguiam os passos daquele que era a vida em si, eu quis passar adiante. Tive desejo de ser mais. E se me fosse dado no momento ser ele próprio, eu teria sido, porque a minha ambição chegou até ele. Eu cheguei ao ponto de querer ser o mestre. Tive desejos de fazer o que ele fazia, de ser o que ele era. Resultado, a carreira desenfreada estacou definitivamente, o estacionamento se produziu, e, se não regredi, é porque a lei de Deus não o permitiu, e tive que parar, e a parada foi a queda, foi o estacionamento, foi o desespero na alma, foi a perturbação dos sentidos, foi, afinal de contas, o suicídio. Ponto. Quem melhor do que eu poderia conhecer de perto o coração amantíssimo que foi o Mestre? Quem melhor do que eu, que alimentava a inveja cruciante dentro de mim, poderia melhor saber que não obstante o horror da minha culpa, a sua mão se estenderia piedosa sobre mim, ele me perdoaria, ele me aceitaria, ele me levantaria e me traria para perto de si. E não o fiz por saber que o Mestre conheceu na minha alma o verme daninho da maldade, a ambição de passar adiante dele. Que se acautelem os homens, porque não foi só Judas quem o traiu. São também Judas aqueles que têm a intenção de igualá-lo, todo aquele que tem a ambição de evoluir à sua altura, como se ele tivesse evoluído algum dia. Acautelem-se os homens, porque muitos estão a seguir os passos de Judas. E Judas fui eu, posso falar. Muitos têm a pretensão desmesurada, estulta, porque outra classificação não pode ter, de confundir a estatura daquele que nasceu já com a estatura moral, que hoje possui, com a estatura vulgar e progressiva de qualquer outro espírito. Meus amigos, ninguém estacione. Todos devem caminhar serenos para a altura da sua vocação. Deus vos dê a luz dos vossos espíritos, para compreenderdes a grande verdade. Judas Iscariotes. Verdadeira caridade. Irmãos amigos, vos desejo a paz de Deus. Quando o Espiritismo procura convencer o homem da existência real do seu espírito, cumpre uma das missões mais sagradas que Deus lhe confiou. Direis vós, os crentes, que é muito para admirar que a criatura, sentindo em si uma força poderosa que o impulsione para o alto, com pensamentos que apreendam todas as coisas e que ultrapassem o limite da visão corporal, o coração cheio de sentimento que lhe faça entender as misérias humanas e, depois de todas essas provas de sentimentalidade, negar a existência da alma. Mas isto é para os que creem. Quem não crê é como o cego. O cego de nascença, por mais que se lhe diga que a ave que canta é um ser delicado, pequenino, lindo, criado por Deus para o encanto da natureza, para povoar as matas, ele não compreende e leva sempre a pergunta: como é o pássaro? A linda rosa, por exemplo, perfumada, delicada, formosa, rainha, como lhe chamam, por mais que se explique aquele que nunca viu, ele não poderá fazer uma ideia concreta daquilo que os seus olhos não tiveram o prazer de ver. Assim é o que não crê. Ele foge à compreensão, porque ele escapa. É necessário que a matéria de que se compõe o próprio médium, seja posta ao alcance do seu entendimento, para que lhe faça a comparação. Eu não era assim, logo que é isto. Parece difícil compreender estas coisas. Os que creem dizem, é tão fácil crer. Mas, meus amigos, quantos estão no espaço nestas condições, sem crer? E se vós pudesseis apreciar o que é a vida desses seres que deixaram a terra sem crença, teríeis dó e piedade da sua condição. Eles negam, vão aqui, vão ali, vão além, esperando nem sabem o que. Condição desesperadora dos médicos. Vão aos anfiteatros das faculdades de medicina, procurando convencer os seus colegas das suas opiniões, advertindo-os disto ou daquilo, estudando com eles,
E a indiferença dos companheiros torna a sua condição atribulada. Nos hospitais, é de ver como eles vão, supondo-se de aventais, de luvas nas maternidades, para auxiliar aqueles trabalhos, estudando e emitindo parecer. A sua condição é dolorosa, triste, e, no entanto, não lhes falta a ciência. Se vós pudesseis ouvir o parecer acertado que dão para os companheiros. Ainda há poucos dias tive oportunidade de ver o caso de um pobre enfermo, que foi recolhido a um hospital em estado gravíssimo, dependendo a sua vida de uma operação, por sua vez arriscadíssima, e os médicos que o socorriam, se olhavam, sim ou não. E o espírito de alguém que se ocupou dessa profissão, com raríssima habilidade, procurando dizer, sim, sim, sem demora, quanto antes, ele estava em uma ansiedade horrível. Consultavam-se uns aos outros, como médicos que eram, mas não ouviam, e ele na mesma aflição, sim, quanto antes. Nada. Foi quando alguém mais perito deu o seu parecer, já, e a operação foi feita. Como este, caros amigos, se encontra no espaço um sem número dessas criaturas. Não admira que em profissões vulgares de menos espiritualidade, profissões medíocres, hajos que em absoluto não creem, se encontrem destes casos, mas o médico é um protetor, o médico é um sacerdote, é um homem que se dedica à pobreza, ao doente. Um doente, é um sofredor, é sempre um necessitado e o médico, é uma esperança. A alma do ser que foi um médico na terra, quando passa para o além, deveria espiritualizar-se, mas o médico está tão habituado àquelas partes materiais, componentes do corpo humano, que dificilmente se consegue fazer essa criatura compreender o meio em que está. Isto quer dizer, meus caros amigos, que é preciso orar muito em favor daqueles que sabem bastante para o mundo, que são verdadeiros luminares da ciência material, mas que são cegos no além. Orai por eles enquanto estão na terra, para que o seu despertar seja em luz, seja claro, como o clarão da ciência mortal. O que nós lhes queremos oferecer é bem mais lúcido, bem mais espiritual, bem mais belo, bem mais profundo, do que esta ciência pela qual eles perdem noites de vigília. Espiritismo tem muito de belo para dar ao homem. Mas aqui neste recinto, onde me encontro, o que motivou a minha vinda foi chamar a vossa atenção, meus amigos, para esta casa. Esta casa tem coisas espirituais que vos transmitir, não porque ela dê de si mesma a paz, mas porque aqueles que são os seus esteios espirituais estão fortes em abundância, mas vós sabeis que como há parte espiritual, há igualmente parte material, e, em absoluto, não deve cair sobre os ombros de um só o seu peso. Por conseguinte é um apelo que se faz para que continueis sempre fortes em vosso posto, procurando angariar maior número de associados, para que a instituição possa ser maior sempre na altura para que foi criada. Ah! Meus amigos, há bem poucos dias se falou aqui em um desejo meu, mas eu espero. Espero porque não vejo porta aberta para a realização dessa esmola. A necessidade é palpitante. Quantas crianças têm necessidade de virem aqui receber o pão, o vestuário, a educação, a instrução, o conforto moral que a casa dispensa, as que aqui estão. É verdade que há doentes, mas estas doentes não estão passando miséria, têm todo o conforto, estão nos seus leitos, acariciadas, bem tratadas, bem cuidadas, não lhes falta alimento, não lhes falta remédio, tudo vai bem. E à noite, quando a casa repousa, há alguém que lhes faça bem, e não penseis vós, que esse alguém vem de fora, é alguém que aqui mora, é alguém que aqui vive, cuja alma pura se comunica com os mestres do além, é uma alma pura que dá desse amor, fluidos, passes, conforto, paz aos doentes. E, naquela idade, privar-se do sono, é tão difícil. Mas, como eu adoro essa criança, como eu sinto amor, como me parece que é um pedaço meu, vê-la sempre de pé, sempre forte, sempre pronta para outro dia, e com as mesmas rosas nas faces.
bem se vê que é a mão de Deus. Meus amigos, esta é a instrução que aqui se recebe, esta é a educação que aqui se dá, ensinando-se as crianças a se amarem umas às outras. Essa é a verdadeira educação, que diz: faze aos outros aquilo que quererias que em casos idênticos te fizessem também. Por conseguinte, quem dá do que é seu para asilo espírita a João Evangelista, deve ter a confiança em Deus de que não está jogando dinheiro fora, está dado para a caridade, para a manutenção da casa, para o bem, para a atração dos fluidos do além, porque em corpos fracos, não podem habitar espíritos que tenham trabalho forte a desempenhar. Aqui há necessidade da saúde, há necessidade de forças materiais, para que se possa levar adiante a obra cristã. Deus abençoe toda a criatura humana em que se dedica ao benefício das crianças e da velhice desamparada. Deus vos guarde a todos. Que assim seja. Maria Luísa. Um desejo que se cumpre. Irmãos amados e meus amigos, a paz de Jesus esteja convosco. Notícias alegres são sempre boas de se trazerem. E eu fico satisfeitíssima todas as vezes que tenho a incumbência de trazê-las. É assim, que devo anunciar a quem pela primeira vez ingressa nesta casa e que traz em seu peito uma saudade que não se acaba, que não se extingue, uma recordação de alguém que partiu no verdor dos anos de uma maneira tão repentina, tão súbita, que produziu um choque profundo em todos os seus. Devo dizer que essa alma pura, que hoje habita na mansão dos espíritos, tem plena felicidade em si mesma. Para aqueles que conhecem a vida dos espíritos, e que sabem quanto a falange é numerosa, daquelas que partiram da terra no verdor dos anos, para se dedicarem à causa da caridade cristã, não é estranho dizer, que, mais um espírito, entrou para essa fileira. A falange dos espíritos devotados à caridade, ao bem, dedica-se especialmente em favor dos asilos, em favor da infância desvalida, em favor da velhice necessitada. Esse espírito que na terra não me foi, absolutamente, jamais, apresentado, de quem não tenho, absolutamente, recordação terrena alguma, passou para o além e em breve tempo foi despertada por aqueles que têm o encargo de procederem a esse despertar. As criaturas vindas da terra, ao entrarem para o nosso bando luminoso, sentem-se felizes, trabalham conosco e dispensam caridade a esta casa. Realizou esse espírito, hoje, uma das suas grandes alegrias. Desde muito, sem que esse segredo tivesse escapado de lábios que o poderiam ter revelado, trabalhou para ver quem vê hoje neste recinto. Desde muito que deseja ver lado a lado aqueles que lhe deram o ser, para orientá-los qualquer coisa a respeito da vida além da morte. E eu sinto que não seja ela própria quem venha dizer estas palavras, as quais eu não me posso fugir de pronunciar, porque esta é a minha incumbência. Esse espírito, meus amigos, tem grandes obras a realizar no plano da terra. A sua influência fará com que os jovens compreendam os seus deveres espirituais, materiais e morais. Esse espírito procura incutir sentimentos cristãos na alma dos adolescentes. Esse espírito se dedica especialmente à criança desvalida, e mais de uma vez a sua prece tem subido a Deus rogando a graça de ver reunidos sob este teto protetor, unindo as suas preces às vossas preces, aqueles que lhe deram o ser. Cumpre hoje o seu maior desejo. A sua alma tranquila sente-se feliz e eu quero me congratular com todos aqueles que, embora silenciosamente, comigo cooperaram para que esse passo fosse dado, motivando a alegria que motivou. Eu me sinto feliz também porque parti jovem, sei a dor que deixei no seio da minha família e por isso compreendo a dor igualmente das outras famílias, quando os seus se vão. Ela era moça e partiu, eu também parti jovem. Ela veio para a falange, eu também nela estou, isto é, ela se dedica à infância desvalida, e nem outra coisa faço eu. E por conseguinte, somos duas almas irmãs, que procuramos fazer o bem à terra, rogando a Deus pelo progresso espiritual das nossas famílias. Eu, nesse ponto, tive essa alegria há mais tempo,
porque mal havia desencarnado, mal havia deixado o mundo da terra. Já os meus orientavam-se pelo espiritismo, procurando saber alguma coisa do que se passava comigo, e eu tive o prazer de falar, muitas vezes, sabendo, tendo conhecimento, de que era perfeitamente reconhecida. Essa alegria, meus irmãos, vós a tereis. A sua palavra vós ouvireis. Também vós tereis esta alegria, não muito tarde ela virá. Hoje destes o primeiro passo e eu vos felicito porque juntos tivestes a certeza de que a vossa filha que partiu é perfeitamente feliz, trabalhando pelo bem dos necessitados na terra. E para vós meus irmãos, para vós que constantemente vindes esta casa, a beberar-vos dos ensinamentos dos que sabem mais, uma palavra de encorajamento e uma prece, no sentido de que, todos aqueles que mandaram para o além seus filhos ou suas filhas, jovens, cheias de virtudes, não se entristeçam, tenham a saudade justa que Deus permite ter e que não é motivo de pecado, mas compreendam que as almas elevadas, aquelas que têm missão a desempenhar, precisam, primeiramente, se aproximar da luz. Não pode espargir luz quem não conhece o mundo da luz. E quando nos saturamos desse fluido luminoso do além, Deus nos concede a graça de podê-los repartir com os nossos irmãos. Paz seja concedida aos homens. Deus vos guarde. Irene. As vidas mais úteis. Meus amigos e meus irmãos, que tenhais a paz de Deus. Não há vida que decorra sem incidentes particulares, não há vida sem escolhas. A vida material é comparada ao mar, ora tranquilo, ora agitado. Quantas vezes espíritos luminosos têm vindo aqui, às sessões, explicar-vos, meus amigos, como a vida de um instante para outro, fica como as ondas do mar, revolta, perturbada, cheia de inquietações e trabalhos. Mas a palavra da Escritura diz: nenhum só fio dos vossos cabelos cairá, se não for da vontade de Deus. Escolhos, quem não os tem na vida? Privações, quem está isento delas? Perigos, quem não os correrá na vida material? O que difere de indivíduo a indivíduo, é a maneira por que encaram as situações aflitivas, é o modo por que procuram vencer as suas atribulações, é enfim a preocupação com que procuram dar conta das suas responsabilidades. Afigura-se muitas vezes ao homem, que a vida do seu irmão corre mais plácida, mais serena, sem perturbações, do que a dele próprio, e o homem pensa sempre que a sorte do seu vizinho é mais favorável do que a sua. Mas, meu amigo, a cada um segundo a sua necessidade. A própria dor é necessária. A vida de cada um tem as medidas daquilo que necessita possuir. Só as tuas dores te parecem muito grandes, só o teu sofrimento te parece tão pesado. É que te falta a força correspondente a esse sofrimento. Mas lembra-te sempre, meu irmão, que Deus a ninguém sobrecarrega acima das suas posses. Levanta, pois, a tua energia pulsante. Onde se encontra no íntimo do teu ser essa força que te fará suportar o peso das tuas dores. Nunca procuras arrancar dos ombros a cruz que a tua provação lá pôs. Nunca procuras afastar a tristeza, quando essa tristeza é útil para o teu desenvolvimento espiritual. Tu sabes bem que tudo quanto te vem, que te parece desnecessário, que te parece não corresponder à tua fé, simulando talvez uma injustiça, não há tal. Tu deves saber, porque a tua fé o ensina, que não pagas em vão, porque tu pagas débitos de vidas anteriores, em que o teu proceder era bem diverso do atual. Meus amigos, meus irmãos, não há vida sem escolhas. A própria criatura que em casa está farta, que nada lhe falta, que não tem preocupação de alimento para o dia seguinte, nem tampouco de vestuário, não lhe faltam recursos para a educação daqueles que dependem da sua bolsa. Essa própria criatura tem reveses na vida, às vezes bem duros, bem cruéis de suportar. Há casos que permanecem como uma interrogação na imaginação da criatura, sem achar uma resposta, uma resolução, uma solução definitiva,
Porque tais pessoas, quando lhes acontece um desses golpes rudes a que eles chamam de fatalidade, em vez de procurarem compreender que esse golpe, vindo de onde vem, nunca pode representar uma injustiça, bem ao contrário disso, afirmam que foi o destino. E quando se é espírita e não se tem a compreensão exata dessa doutrina, acusa-se os irmãos do espaço, acusa-se os sofredores, sempre os responsáveis por tudo quanto, aparentemente, desditoso, sucede ao homem. São sempre os sofredores os responsáveis por todo o aparente mal que aflige a humanidade. Ninguém se lembra que nas eras passadas, quando o seu espírito habitava em outro corpo, talvez, até de sexo diferente, desprendendo-se da matéria e revendo essas vidas desperdiçadas, pede, suplica a Deus o meio de resgatar todos os crimes. Mas ninguém se lembra. E então essa pessoa sofredora repete sempre: porque tanto que procuro ser bom, tanto que procuro ajudar aos outros, tanto que tenho fé em Deus, e, no entanto, para mim só vêm estas coisas. Tudo quanto quero anda para trás. Dir-se-ia que a roda da vida só caminha às avessas. Não, meus amigos ou minha irmã, a vida de sofrimento é uma vida útil, útil porque purifica o espírito, útil porque ela é promissora de vida melhor, útil, sobretudo, porque domina o espírito rebelde que na vida passada, orientou-se mal. A vida de sofrimentos lapida o caráter. Os sofredores confessam os que mais soubem. É por isso que há muitos na terra sofrendo dores atrozes, agudíssimas, porque pediram esse meio de ascender mais depressa. Às vezes o sofrimento não é prova, é a maneira mais rápida de ganhar altura. Por isso, meus amigos, eu vos venho dizer e concitar a não procurar desafastar os escolhos da vossa vida material, procurai, sim, vencê-los. Eis que se apresenta o primeiro, é necessário vencê-lo, eis que se apresenta o segundo, procedei da mesma maneira, procurando sempre vencê-los. E tantos quantos obstáculos se apresentem diante de vós, pacientemente, persistentemente procurai vencê-los. Porque estas são as vidas mais proveitosas para o espírito, são as vidas que concorrem mais para a aproximação de Deus. E um dia, quando a vossa alma deixar a matéria, vos encontrareis ao pé daqueles que tudo vos explicarão e a vossa alegria será perfeita, e tereis contentamento por ter vencido todos os escolhos do vosso caminho, ganhando a vitória sobre vós mesmos. Paz conceda a Deus a todos os homens, luz que esclareça os vossos entendimentos. Anália Franco. Missão nobilíssima. Meus amigos, paz. Missão nobilíssima tem Deus destinado ao Espiritismo na Terra, missão que o eleva, que o coloca à altura da própria divindade, porque Deus é Espírito. Ao Espiritismo toca o encargo de acender o facho da salvação, luminoso, aos olhos da humanidade. O homem que não crê, perante a iluminação do Espiritismo, confessará o poder de Deus. O orgulhoso, ingressando, pela graça de Deus, na doutrina salvadora, deixará o seu orgulho e compreenderá que é um homem igual a todos os outros. O egoísta, estudando Espiritismo e esclarecendo-lhe a verdade, compreenderá que a sua pessoa, tão bajulada por ele próprio, é tão somente insensata, pela sua própria ambição, e, não obstante todo o seu pensar incorreto, ele é um homem igual a outro qualquer. E assim, todos esses vícios, tudo isto quanto enegrece o caráter do homem, que deveria ser alvinitente, tudo isto desaparecerá, para dar lugar à humildade, à virtude máxima do cristianismo, aliada inseparavelmente à caridade. Meus amigos, missão sagrada é a do Espiritismo, porque Deus lhe deu o dom de revelar ao mundo os mistérios de além-campa. Missão sacratíssima do Espiritismo, porque Deus se encarrega de lhe abrir as portas do além, para que as bênçãos divinas possam ser canalizadas para essa mesma humanidade, que não sabe crer. Vós, os espíritas, tão habituados estáis a essas revelações do além, que elas se tornaram quase comuns em vosso meio, e podeis calcular o privilégio sagrado, que Deus concede ao crente,
de comunicar-se em espírito e verdade com o mundo além. E vós sofreis, e vós padeceis na alma quando alguém, não obstante a clareza das nossas comunicações, folheando páginas dos livros que as contêm, descreem talvez do assunto, da veracidade dos nomes que os espíritos assinam. E vós padeceis e a vossa alma se contrista, por ver que a verdade que procurais trazer para os outros, em primeira mão, não merece deles a mais leve atenção. Vede agora o que passamos nós, o que sofre o nosso espírito, quando depois de ter feito o possível para trazer ao homem o que ele mais necessita, e de graça, somos repudiados, somos taxados de embusteiros, de mistificadores, de espíritos sem luz, mal intencionados, enfim, tudo quanto a mentalidade inferior do homem pode arranjar, para desqualificar aquilo que Deus qualificou. Meus amigos, não seja porém este embaraço que o mundo põe diante de vós, que tolhe o vosso passo, porque vós, igualmente, tereis esses atributos com que eles nos mimoseiam. Como isso fera o espírito. Mas a alma, se levanta, e com maior vibração, com maior intensidade, apelando para aquele que sofreu, que foi apodado, injuriado e tido como um malfeitor. Quando nesses momentos vem o pensamento do que o Cristo padeceu, tudo quanto padecemos é nada. É nada, porque fomos homens até bem pouco tempo, porque o nosso pé resvalou muitas vezes, porque cada um de nós traz um passado que Deus nem sempre mostra. Enquanto que Ele, nada haverá que possa justificar a menor daquelas afrontas, a menor daquelas injúrias, a mais ínfima daquelas palavras, daqueles insultos, me falta a expressão, com que injustamente o feriram. Meus amigos, prossigamos a marcha do Espiritismo, continuemos o nosso trabalho. Espiritismo é a palavra do alto, que vem tranquilizar a humanidade sobre o seu futuro além da morte. Vede o que se agita na Europa, uma tristeza, promissora de tempestade, paira sobre aquelas nações, como que uma abóbada de chumbo está suspensa sobre aquelas cabeças. Dá a impressão de que o velho mundo está ameaçado de derramar novamente o sangue dos seus irmãos, porque já de longe vem se sentindo o eco dos pensamentos agitantes no sentido de rebentar a guerra, quando se propala a paz. Essa paz que se projeta eternamente, mas para a qual não se dá um passo no sentido da sua realização. Essa paz que é o nosso anelo, que é o nosso desejo, o nosso mais sagrado intento. No entanto, para o homem, é tratada como coisa sem valia. Vós, pois, espíritas, que tendes o testemunho do além, e que estáis abrigados sob o estandarte da caridade cristã, lembrai-vos nas vossas preces, de pedir pela paz do mundo. O mundo é o vosso planeta, é a esse mundo que eu me refiro. Pedi a Deus a sua paz, porque o homem que diz desejar a paz, aspira à guerra. Meus amigos, dentro do asilo espírita João Evangelista, a potência de espiritualidade pode alcançar bênçãos, que Deus guarda para aqueles que sabem crer. Pedi, pois, e não vos esqueçais jamais das responsabilidades que tendes sobre os ombros. Haja o que houver lá fora, nada vos faça esquecer o vosso dever. Aqui dentro, lá fora, há muito o que fazer. Mas aqui, os trabalhadores são poucos. Lá fora, é a colmeia humana a se agitar. Aqui dentro, é o punhado de crianças, a necessitar de pão. E elas dormem tranquilas e não cogitam disso. Ao amanhecer do dia tudo está no seu lugar. E elas brincam e elas riem, não conhecem os perigos lá de fora. Cabe a vós, meus amigos, estar sempre alerta, para que aqui dentro não possa chegar a refrega da maldade humana, que chega lá fora. Deus guarde a todos vós. Deus vos inspire. E que a sua bênção protetora caia sobre todos aqueles que, não obstante os seus sofrimentos, não obstante as amarguras da sua vida, ainda encontram algum tempo para pensar nos que sofrem, ainda se lembram daqueles que padecem, de todos que silenciosamente cumprem a sua prova. Deus abençoe aos tais, que têm coração para se lembrar das dores alheias. Alfredo Barcelos.
uma palavra oportuna. Meus amigos e meus irmãos, eu vos desejo toda a paz que Jesus veio trazer ao mundo. Abri as portas dos vossos corações, abri a vossa inteligência, o vosso entendimento, para que essa benção salutar do além possa penetrar em vós. Foi-me permitido hoje falar-vos, meus irmãos, eu que de vez em quando posso dar uma palavra nesta casa e se não o faço mais a miúdo, não é porque o meu desejo não permita, bem ao contrário disso, mas nós, os espíritos, temos cada um os seus afazeres, cada um o seu programa a executar, e muitas vezes assistimos às sessões, tomando nelas parte ativa, sem todavia, vós pressentirdes. Eu venho constantemente assistir às vossas reuniões, tenho muito prazer em estar convosco. Eu faço parte desse bando que alegremente procura o progresso desta casa. Meu lado, porém, é um pouco mais prático. Não me sentindo com elevação suficiente para dar conselhos, eu olho para o lado prático das coisas. E assim, durante estes últimos dias, tenho notado o movimento do asilo, tenho olhado muito para as meninas, encontrando algumas enfermas, e posso dizer, sem perigo, e posso também dizer, que o asilo nesta quadra está atravessando uma crise, devido exatamente, aos seus grandes compromissos. Não vos assusteis, porque não há dívidas. Minha mãe, eu vim particularmente hoje, porque sei as dores por que passas, eu conheço todos os sofrimentos que te amarguram a existência. Para que não fiques com o espírito inquieto desde o começo, devo dizer que fala a tua Jurema. Acompanho os teus passos, e sei quanto a tua vida tem sido cruciada pelo sofrimento, as amarguras do que te perturbam a existência, todas elas eu vejo, de todas sou testemunha. Mais de uma vez tenho aparecido para te dizer, que eu agradeço do íntimo da alma teres sido a verdadeira mãe do meu filho, lamentando apenas que ele não te siga os passos, relativamente à fé que te enche a alma. É homem, moço, as aspirações são bem outras. Bem quisera vê-lo, trilhando a estrada da fé que o teu espírito trilha. Bem quisera eu que a sua alma se enchesse da crença que faz vencer montanhas, na palavra de Jesus. Deus o sabe, porém, porque assim não é. Não me censures, pois de me ocupar tão particularmente desta casa, quando tu tens interesses de ordem superior, que não me podem deixar de afetar. Mas o que queres? Fui tua filha na terra, mas hoje sou um dos espíritos componentes dessa falange e trabalho em prol da caridade, fazendo a minha parte. Pois as minhas irmãs são tão pontuais no cumprimento dos seus deveres. Por que hei de eu fugir da parte que me toca? Meus amigos, o asilo espírita João Evangelista é confiado à direção daquele que melhor do que eu, vós todos o sabeis, quanto é amigo de Jesus, quanto se preocupa com o futuro das crianças. Esse asilo tem conforto. Dos mestres do além, vós tendes tudo. A parte material afeta o homem e eu venho dizer-vos, essa parte está nas vossas mãos, não vos descuideis dela. As moças cooperadoras na terra, têm uma parte ativa neste trabalho acompanhando seus passos. Vejo o esforço com que se dispõe para angariar recursos que venham permitir mais folga à tesouraria da casa. Pois bem, nestas festas que se anunciam, eu peço que vós tomeis parte ativa, esforçando-vos todas vós, para que, realmente, o proveito material seja um fato. Ordinariamente se faz um pouco em proveito do asilo, mas com um pouco de boa vontade, se pode fazer mais. Não vos incomodeis pelo fato de serdes importunas. Ninguém pede para si. Eu que sou testemunha ocular, diante daquilo que se passa relativamente às esmolas pedidas, ninguém nessa casa pede para si, todos pedem para o fim real. Vós sabeis, porque sois mães de família, porque tendes também interesses a zelar, quando é difícil hoje em dia movimentar uma casa com pouca gente. Às vezes, o chefe de família tem um ordenado gordo e ele vai todo. Aqui, quantas crianças comem, quantas crianças vestem, quantas crianças calçam, quantas precisam de remédio,
Quantas precisam de tratamento, coisas essas que dependem todas de dinheiro. E dinheiro não pode descer do espaço, o dinheiro é moeda que circula entre os homens. Eis porque eu vos disse que a parte material vos toca de perto. Jurema vos fala a expressão da verdade. A quem dirija, e a quem assiste o direito, e não apele para vós. Em segredo talvez, esteja pendente dos lábios de quem não quer falar. Há talvez qualquer coisa oculta que não é possível revelar para não ferir a suscetibilidade deste ou daquele. Mas eu posso falar, eu posso dizer, porque sou testemunha de tudo quanto se passa aqui. Um esforço, meus amigos, um esforço, lá está Jurema. Pensando em mim, pensai nela e eu vos agradecerei. Desejo muita paz, muita felicidade, e, sobretudo, que me perdoeis chamar vossa atenção para estes pontos, mas são pontos necessários. Outros virão falar sobre espiritualidade, eu falarei sempre sobre este ponto. E de passagem, ainda que de leve, eu quero falar sobre o treinamento dos médiuns. Os médiuns devem se preparar, fortes, para receber nas ocasiões oportunas. Devem todos obedecer a disciplina que deve reger uma sessão espírita. Não deixes que os espíritos mandem, mandai-vos e utilizai-vos do desenvolvimento nas ocasiões precisas. Deus vos guarde, Deus vos ampare. Adeus, minha mãe. Jurema. Fluidos de amor e paz. Meus amigos e meus irmãos, o universo é a vida, é o grande reservatório cheio de fluidos, que a humanidade pode aurir, conforme a sua vontade. O elemento vontade é indispensável, para que o homem possa adquirir o bem ou encaminhar-se pelo mal. Independente da sua vontade, nada lhe pode acontecer, salvo as provas, que ainda assim, foram adquiridas pelo poder da sua vontade, em encarnações anteriores. Meus amigos, o fluido de que o universo está cheio é para ser distribuído gratuitamente a todo ser que aspira à felicidade. E, quando se diz felicidade, não se levantará uma só criatura para dizer que desdenha dela. Não há ninguém, na terra, a quem se ofereça uma felicidade completa que a recuse. Todo mundo quer ser feliz, é a aspiração de todo homem, e o espírito, mesmo fora da matéria, tem, talvez mesmo por esse fato, maior desejo de felicidade. Pois bem, a felicidade, que se pode adquirir facilmente por um impulso da vontade, pode ser absorvida no fluido que se adquire pelo poder magnético dessa mesma vontade. Assim sendo, o homem bem orientado e, muito especialmente, aquele que crê, sabe onde se encontra o fluido bom que lhe venha saturar o espírito do que lhe necessita, para ser um bom, para ser um útil, para ser um trabalhador, para ser um elemento de proveito na encarnação em que vive. E, se muitos se desviam dessa linha de conduta para o bem, se muitos vão por atalhos e por caminhos prejudiciais, desviando-se cada vez mais do alvo para que foram criados, é porque, em lugar de aspirarem ao bem, essas almas aspiram à realização de planos inferiores, atraindo, assim, influências outras, que não os fluidos do bem. Se Deus encheu esse reservatório imenso, infinito, de fluidos salutares, por que buscar, nas zonas inferiores, elementos prejudiciais deletérios, miasmas, que corrompem os espíritos, aniquilando as suas aspirações justas, sufocando os nobres desejos, e contribuindo somente para a realização de ideais impuros? Dizem que quem busca trabalho é porque é trabalhador. Assim é, de fato. Quem busca a inferioridade é porque não tem aspiração do bem. Quem fomenta planos baixos é porque o seu pendor é também para coisas medíocres, se não inferiores. Quem tem aspirações nobres, elevadas, naturalmente aspirará a esses fluidos benéficos, que lhes orientarão o espírito, que lhes farão ver as coisas por um prisma elevado, enfim, que lhes darão a ciência do bem, para ser demonstrada em sua vida. Os homens que gemem, que padecem essas crises fortíssimas da alma, e que nelas, muitas vezes, sucumbem,
atirando-se na voragem do suicídio. São homens que não aspiram ao bem, que olham tão somente para o proveito material das suas existências, que não trabalham para a elevação dos seus espíritos, e cujas ambições circunscrevem apenas as exigências de seus corpos físicos, e, desde que não é possível